invejável, né, o preparo físico dos jogadores de futebol, e mais invejáveis ainda são aquelas pessoas que conseguem passar de 60, 70 anos ainda com esse vigor, ainda com essa vitalidade. Porque tem jogador de futebol que depois de alguns anos aposenta, deixa a maioria deles não mantém uma rotina de exercícios, ao contrário, às vezes até de outras profissões, que as pessoas, por não jogarem futebol, até se dedicam. Mas existe, claro, uma profissão que exige um preparo físico contínuo, e a gente vê até hoje que são os bailarinos, por exemplo. Eles levam a vida dançando e continuam dançando, a maioria deles, até uma idade avançadíssima, com sapatilhas nos pés e energia de sobra. Dançar balé sempre foi sinônimo de sacrifícios e exaustão. Mas Márcia Aidê soube adaptar a rotina de exercícios à idade. Aos 66 anos, a bailarina ainda interpreta grandes papéis, como no espetáculo da Companhia Jovem de Maurice Béjart, que acaba de passar pelo Brasil e agora segue em apresentações pelo Oriente Médio. Márcia Aidê tem o triplo da idade dos jovens que se apresentam com ela, todos entre 18 e 22 anos. Mas enfrenta a mesma rotina de ensaios e espetáculos e se considera, às vezes, mais disposta e mais concentrada do que os mais novos. Eu sinto que os jovens, eles se cansam muito. Eles se cansam porque eles usam somente a força física. Enquanto que eu não, eu trabalho com a minha energia, eu faço meu yoga, 2 horas de yoga por dia, e depois eu vou para o teatro. Eu tenho mais flexibilidade hoje do que quando eu era bailarina clássica. Márcia Aidê foi primeira bailarina do balé de Stuttgart, hoje dirigido por ela. Continua nos palcos como outra grande dama do balé, a cubana Alicia Alonso, hoje com mais de 70 anos. Não é privilégio de mulheres. O bailarino Mikhail Baryshnikov tem tudo para chegar aos 60 anos, dançando ainda os papéis principais dos espetáculos. No Brasil, o ex-bailarino Dennis Gray, de 75 anos, se mantém ativo no mundo da dança. Toda manhã eu sou o primeiro que chego durante esse meio século de balé. Às 10 horas eu entro na sala, quando eu coloco o meu nome na tabela, eu dou aula. Quando eu não coloco, eu faço aula, que eu prefiro fazer aula. O professor francês Jean-Marie dançou com Nureyev e Margot Fonteyn. Veio para o Brasil há mais de 20 anos para dar aulas no Teatro Municipal do Rio. Ainda hoje, aos 63 anos, tem um corpo de dar inveja a muito rapaz. São 5 horas de aulas por dia. Jean-Marie acha que o balé pode ser uma ocupação para toda a vida. E muitas vezes nas companhias profissionais, as pessoas usam e abusam dos bailarinos. E rapidamente chega uma certa idade, não tem mais coluna, não tem mais joelho, não tem mais... Mas se o trabalho é bem dirigido e bem praticado, o joelho e a coluna podem durar muitos anos. Tem muito exemplo disso. Mas uma rainha subiu ao morro neste domingo. Hoje o dia foi da Xuxa no Morro do Cantagalo. Antes da apresentadora chegar, os pequenos moradores da favela aguardam com muita ansiedade. Xuxa é a convidada especial da festa em comemoração ao 1º aniversário do Criança Esperança, na zona sul do Rio. O projeto oferece atividades esportivas e culturais a meninos e meninas pobres. Uma comissão esperava para dar boas-vindas à rainha. Eloá, de 8 anos, explicou o motivo de tanto nervosismo. Interessante ser a primeira criança assim, a receber uma pessoa que a gente ainda nem conhecia, só a conhecer pela televisão. O encontro foi carinhoso. Aquela música da Xuxa. Essa música. Vamos brincar, vamos jogar, bater as mãos, vamos pular. A apresentadora estava com alguns integrantes do novo filme, Xuxa e os Duendes 2. Entre eles, Tainá, uma menina que é deficiente auditiva e virou o xodó da apresentadora. Ela visitou a sede do Criança Esperança e foi recebida por uma plateia apaixonada.
edição foi no ginásio. Mais de 800 crianças do Morro tiveram a oportunidade de assistir ao filme em primeira mão. Xuxa e os Duendes 2 é uma história de amor. Mostra feras e fadas. Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora que interpreta um duende explicou por que a cena em que aparece voando é a preferida. Eu sempre quis sonhar que eu um dia iria voar. E eu nunca tive esse sonho. Meus irmãos acordavam, falavam sonho que eu voei. Eu nunca sonhei. Nunca tinha sonhado, nunca. Então eu achei que ali eu realizei um sonho. O ator Luciano Zafir é o par romântico da apresentadora. Um desejo da filha Sasha, que sempre quis ver os pais trabalhando juntos. Eu falei para ele, olha, você participando do filme vai ser legal porque a Sasha vai poder ver você trabalhando, né? Não só do meu lado, mas trabalhando para a criança e ela vai poder ver. Ou seja, é isso que ele falou. Eu acho que é legal porque eu também fiz muito pensando nela. Tá? Vem cá, Lu, tô falando de tu. Vem cá, senta aqui. Luciano Zafir faz o papel de um professor que não acreditava em duendes. Filha com pai sempre é super-herói. Agora que ela me vê batendo monstros, salvando mãe, lutando com bruxa, então Mas ela sempre teve essa relação com ele de proteção. Que como ele não fica... Obviamente eu fico mais tempo com ela do que ele. E ele me pergunta, o que ela fala, né? Ciúme... O papo entre os dois gira sempre em torno da filha. Xuxa aproveita o encontro para contar que a menina pediu de presente de Natal um bichinho ou um irmão. Teve uma ventaninha aí, caiu uma coruja no sítio da Mônica, ela já deu pra Sasha, então já... Viu? Escapamos dessa, bicho. Responda rápido. Um helicóptero dos bombeiros resgatou 18 pessoas, entre elas um menino de 12 anos, que desde ontem tinham acampado para pescar em 2 ilhas perto do litoral. Os 3 barcos contratados para levar e trazer os pescadores não conseguiram se aproximar das ilhas por causa da forte ressaca. Depois de receber atendimento médico, todas as pessoas foram liberadas. O mau tempo também provocou inundações e deslizamentos de terra. Na Baixada Fluminense, muitas ruas ficaram alagadas. Moradores tiveram que sair de casa. E este carro quase ficou submerso. Choveu muito também na região serrana do estado. Em Petrópolis, uma casa foi interditada. E a estrada que liga o Rio a Teresópolis fechou durante 2 horas por causa do deslizamento de 25 toneladas de pedra. Norte do estado do Rio, Carlos Alberto Campista, do PDT, venceu Geraldo Pudim, do PMDB, com mais de 54% dos votos válidos. Mas a posse ainda não está garantida. Depois de enfrentar uma campanha tumultuada por denúncias e troca de acusações, o dia de votação em Campos foi considerado tranquilo. As tropas do Exército, que reforçaram a segurança a pedido do TRE, deixaram a cidade hoje cedo. Apesar do resultado das urnas, a posse de Carlos Alberto Campista ainda não está garantida. Daqui a 15 dias, a Justiça Eleitoral deve julgar as denúncias de uso político de programas sociais do governo do estado e da prefeitura na campanha dos 2 candidatos. Caso os registros